Amélia, eu te amo muito. Você é minha única, minha alma. Eu também te amo tanto. Minha Amélia. Quando o amor nasce antes da luz, nada mais consegue apagá-lo. Essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E antes de iniciar, se inscreva no canal. Sua inscrição faz toda a diferença. Amélia cresceu em uma casa simples, no interior, onde tudo precisava ser feito com cuidado e silêncio. Ela não enxergava como os outros, mas conhecia aquele lugar melhor do que ninguém. Sabia exatamente onde ficava cada móvel, quantos passos separavam o quarto da cozinha, em que ponto do chão o piso rangia. Desde menina, aprendeu a se virar sozinha para não depender de ninguém e, principalmente, para não incomodar. Enquanto as irmãs seguiam suas rotinas com liberdade, Amélia era sempre tratada com certa reserva, como alguém que exigia paciência demais. Não havia palavras duras, mas havia distância, havia pressa, havia olhares que diziam mais do que qualquer frase. Ainda assim, ela ajudava no que podia, cuidava das pequenas tarefas e aceitava o pouco carinho que recebia, acreditando que aquela era a vida que lhe cabia. Com o tempo, Amélia entendeu que precisava ocupar pouco espaço, falar baixo e aceitar decisões sem fazer perguntas. Foi assim quando ouviu, quase por acaso, a conversa dos pais sobre um fazendeiro que procurava esposa. O nome dele era Leôncio, um homem respeitado, conhecido na região pelas terras que possuía e pela vida discreta que levava. A proposta surgiu como algo simples, quase prático demais, e foi aceita com rapidez. Ninguém perguntou o que Amélia sentia, ninguém explicou muitos detalhes. Apenas disseram que aquela seria uma boa oportunidade, que a vida dela mudaria, que ela estaria segura. Naquela noite, sentada em sua cama, Amélia passou os dedos pela colcha já gasta, tentando entender o que a esperava. Ela não conhecia Leôncio, não sabia como era a fazenda, não sabia se seria bem recebida. Sabia apenas que estava prestes a deixar o único lugar que conhecia de cor, mesmo sem enxergar. E ainda assim, havia algo diferente em seu peito, uma mistura de medo e curiosidade, como se, pela primeira vez, o destino estivesse se movendo sem pedir permissão. Sem saber, Amélia estava prestes a entrar em um mundo completamente novo, onde seus passos inseguros chamariam a atenção de alguém que jamais a veria como um peso. A viagem até a fazenda de Leôncio foi silenciosa. Amélia ouvia o barulho da estrada, sentia as curvas pelo balanço do corpo e tentava guardar cada sensação para se orientar depois. Ao chegar, percebeu logo que não estava mais em um lugar pequeno. O ar parecia mais aberto, os sons se espalhavam de outro jeito, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao de madeira antiga. Antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa, Amélia tentou dar alguns passos sozinha e acabou esbarrando em um móvel que não conhecia, pedindo desculpas de imediato, quase por reflexo. Foi nesse momento que Leôncio a observou com mais atenção. Ele era um homem de postura firme, acostumado a ser obedecido, mas havia nele uma calma que não vinha da autoridade, vinha do cuidado. Sem fazer perguntas constrangedoras, aproximou-se e falou com educação, dizendo que a casa era grande e que ninguém conhecia seus caminhos de primeira. Ofereceu ajuda como quem oferece algo simples, sem obrigação. Amélia aceitou em silêncio. Ele caminhou ao lado dela, explicando devagar onde ficavam os cômodos principais, avisando sobre degraus, corredores longos e portas sempre abertas. Não tocou nela sem avisar, não apressou seus passos, apenas guiou com palavras e presença. Alguns empregados observavam à distância, curiosos com a nova esposa do patrão. Uma das moças, em especial, demonstrava incômodo, respondendo com frieza quando Amélia falava e se afastando rápido demais, como se aquela chegada tivesse quebrado alguma expectativa. Amélia percebeu pelo tom, pelo silêncio pesado, mas fingiu não notar. Ao longo do dia, tropeçou mais de uma vez, derrubou um objeto pequeno e ouviu risadinhas contidas que Leôncio não chegou a ver. Sempre que estava por perto, ele a amparava com naturalidade, como se aquilo fosse o mais comum do mundo.
Ao final da tarde, quando o movimento da casa diminuiu, Leôncio voltou a acompanhá-la até o quarto, explicando com paciência a disposição dos móveis. Amélia agradeceu, sentindo um alívio estranho por não estar sendo tratada com pressa ou impaciência. Sozinha, já deitada, ela respirou fundo, tentando memorizar aquele novo espaço. A fazenda ainda era um mistério. Leôncio ainda era quase um estranho, mas pela primeira vez em muito tempo, Amélia sentiu que talvez não precisasse se desculpar por existir. Nos dias seguintes, Leôncio passou a observar Amélia com mais atenção, não por desconfiança, mas por cuidado. Percebia como ela caminhava com passos contidos, como estendia levemente as mãos antes de se mover, como parava por um instante para ouvir o ambiente antes de seguir adiante. Sem dizer nada diretamente, começou a se adaptar a ela. Mantinha a porta sempre no mesmo lugar, avisava quando algum móvel era mudado e falava com antecedência quando se aproximava. Aos poucos passou a apresentar a casa com mais calma, convidando Amélia a conhecer cada espaço no tempo dela. Mostrou o corredor principal, explicou onde ficava a sala de refeições, o quintal interno, a escada que levava ao andar de cima. Em certos momentos, oferecia o braço para que ela se apoiasse, sempre perguntando antes. Amélia aceitava, ainda sem saber exatamente como se sentia em relação àquilo, mas percebendo que havia ali um respeito diferente de tudo o que já conhecera. Em um desses passeios pela casa, uma das funcionárias acabou esbarrando de propósito em Amélia, fazendo com que ela se desequilibrasse e quase caísse. Leôncio segurou seu braço a tempo, puxando-a para perto e perguntando se ela estava bem. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ele não levantou a voz, mas deixou claro, com poucas palavras, que esperava cuidado e respeito dentro daquela casa. Depois disso, passou a ficar ainda mais atento. Amélia sentiu o coração acelerar com o susto e com a forma como foi amparada. Pela primeira vez, não se sentiu sozinha em um lugar desconhecido. Naquela noite, sentaram-se para conversar com mais calma. Leôncio perguntou sobre a rotina dela, sobre o que gostava de fazer, sobre como era a vida antes da fazenda. Amélia respondeu com simplicidade, sem entrar em detalhes que a expusessem demais. Ainda não se sentia pronta, mas havia algo novo naquela convivência. Ela já não andava apenas tentando não atrapalhar. Começava, mesmo sem perceber, a ocupar espaço. Com o passar dos dias, a presença dele deixou de ser apenas segura e virou necessária de um jeito silencioso. Eles criaram pequenos rituais, como caminhar devagar pelo quintal no fim da tarde, ele descrevendo o céu sem exagero, só o essencial. E ela prestando atenção no tom da voz, no ritmo da respiração dele, quando parava ao lado dela. Em um desses momentos, quase sem perceber, ele ofereceu o braço para que ela se apoiasse, e o gesto foi simples, natural, sem pressa. Ela tocou com cuidado, sentiu a firmeza, o calor, e sorriu de um jeito que ele nunca tinha visto. A partir daí, o toque deixou de ser apenas orientação e passou a carregar intenção, dedos que se encontravam por mais tempo do que o necessário, mãos que não se soltavam rápido. Eles não falavam sobre o que estava nascendo ali, mas os silêncios começaram a dizer mais do que qualquer palavra, e era nesse espaço calmo, feito de confiança e respeito, que o sentimento ia crescendo, sem alarde, mas impossível de ignorar. Foi numa noite tranquila, dessas em que a casa parecia respirar mais devagar, que Amélia resolveu falar. Estavam sentados na sala, ele na poltrona de sempre, ela no sofá, próxima o bastante para sentir o perfume discreto dele quando se inclinava para ouvir melhor. A conversa vinha leve, até que o silêncio se estendeu além do costume. Amélia apertou os dedos no tecido do vestido, respirou fundo e, num tom baixo, quase tímido, começou a se desculpar. Disse que sentia como se tivesse sido um peso inesperado, que ele não havia sido avisado de nada, que talvez merecesse alguém inteiro, alguém que não precisasse aprender o mundo pelo toque.
Leôncio não deixou que ela terminasse. Aproximou-se devagar, como sempre fazia, e se ajoelhou à frente dela, ficando na mesma altura. Pegou as mãos dela com firmeza tranquila e falou sem pressa, dizendo que ela não precisava pedir desculpas por existir daquele jeito, que nada nela era falta. Contou que, antes dela chegar, aquela casa era grande demais para alguém só, cheia de espaços vazios que não significavam nada. Disse que foi ela quem deu sentido aos corredores, às salas, às rotinas simples. Amélia chorou em silêncio, e ele não tentou conter as lágrimas, apenas ficou ali, permitindo que ela se apoiasse nele. A partir dessa conversa, algo mudou entre os dois. Não havia mais dúvidas não ditas, nem medo escondido nos gestos. Ele passou a guiá-la com ainda mais cuidado, e ela, mais confiante, começou a se permitir sentir o que vinha crescendo. Em uma manhã clara no jardim, Leôncio tomou a iniciativa de colocar a mão dela sobre o próprio rosto, devagar, explicando cada traço com palavras suaves. Amélia percorreu o contorno do maxilar, o nariz, o sorriso que ele tentava disfarçar. Riu, emocionada, como se estivesse finalmente enxergando de um jeito novo. O toque agora era afeto assumido. Não havia pressa nem promessas exageradas, apenas a certeza silenciosa de que algo bonito estava sendo construído ali dia após dia. E mesmo sem saber ainda o que o futuro reservava, ambos entendiam que aquele sentimento já era real, forte o bastante para enfrentar qualquer mudança que viesse depois. A conversa sobre a cirurgia surgiu sem alarde, numa tarde comum, enquanto Amélia ajudava na cozinha, já segura dos caminhos dos móveis e dos sons da casa. Ela falou quase como quem comenta algo distante, dizendo que existia uma possibilidade, uma chance pequena, mas real, de voltar a enxergar, desde que fosse feita uma cirurgia cara, algo que a família nunca pôde sequer considerar. Disse aquilo sem expectativa, sem pedido, mas como uma confissão antiga guardada no peito. Leôncio ouviu em silêncio, sem interromper, sem fazer promessas naquele momento. Nos dias seguintes, o assunto não voltou à tona, mas ele passou a se movimentar de forma discreta, resolvendo tudo sem criar alarde, como sempre fez. Quando finalmente contou a ela que a cirurgia seria possível, Amélia demorou a responder, tomada mais pelo medo do que pela alegria. Não era só enxergar o mundo que a assustava, era também enxergar ele, aquele homem que ela já conhecia pelo cuidado, pela voz e pelo toque. A cirurgia aconteceu semanas depois, longe da fazenda, em um hospital simples, mas confiável. Leôncio esteve ali o tempo todo, presente sem ser invasivo, firme sem pressionar. A recuperação foi lenta, feita de dias em que Amélia ainda vivia entre sombras, luzes difusas e contornos incertos. Quando chegou o momento de retirar os curativos, o coração dela batia acelerado, não pela paisagem que poderia ver, mas pela possibilidade de não reconhecer aquele que já amava. Ao abrir os olhos, a claridade a fez piscar várias vezes. Tudo ainda era confuso, formas misturadas, cores sem nome. Leôncio permaneceu parado à sua frente, respeitando aquele instante que era só dela. Aos poucos, a visão começou a se organizar. Primeiro a luz entrando pela janela, depois o movimento suave das cortinas, o verde distante do lado de fora. Amélia respirou fundo, absorvendo cada detalhe com cuidado, como quem aprende um mundo novo devagar. Quando virou o rosto, uma figura à sua frente começou a ganhar forma. Ela estendeu a mão instintivamente, tocando o rosto dele como sempre fez, percorrendo com os dedos aquilo que o coração já conhecia, e só então levantou os olhos novamente, comparando o toque com a imagem que surgia. Leôncio não era exatamente como ela havia imaginado, mas era real, marcado pelo sol, pelo tempo e por uma expressão serena que combinava com tudo o que ela sentia. As lágrimas vieram silenciosas,
E ela sorriu ao mesmo tempo, dizendo que enxergar não mudava o amor que nasceu no escuro, apenas acrescentava novas formas de senti-lo. De volta à fazenda, ele a levou para fora com calma, apresentando cada espaço como se fosse a primeira vez. Amélia parava a cada passo, encantada com o céu amplo, com o verde que parecia não ter fim, com a luz tocando as árvores e o vento passando por ela. Em um desses momentos, segurou o rosto de Leôncio com as duas mãos, olhou para ele com atenção e disse que agora podia ver o mundo, mas que sempre o enxergou antes disso. Ele a puxou para perto sem pressa, e ali, diante daquele cenário que finalmente se revelava aos olhos dela, os dois entenderam que o amor não tinha começado com a visão, nem dependia dela para existir. Tudo o que veio depois foi apenas continuação de algo que já era forte, verdadeiro e inteiro. O tempo passou com a mesma calma com que o amor deles nasceu. Amélia se adaptou ao mundo que agora podia ver, mas nunca deixou de valorizar aquilo que aprendeu antes: o cuidado, a atenção aos detalhes, a sensibilidade que sempre guiou seus passos. Leôncio permaneceu o mesmo homem firme e silencioso, agora orgulhoso ao caminhar ao lado dela pela fazenda, vendo como Amélia observava tudo com encanto, como se ainda descobrisse o mundo um pouco todos os dias. Eles se casaram sem ostentação, cercados por poucos convidados, mais pelo significado do que pela aparência, e a vida seguiu simples e plena. Com o passar dos anos, vieram os filhos, a casa cheia de vozes, risos e movimento. E Amélia, que um dia foi deixada de lado por não enxergar como os outros, agora acompanhava cada detalhe da família que construiu, com os olhos atentos e o coração ainda mais forte. Às vezes, sentada na varanda ao lado de Leôncio, ela segurava a mão dele e dizia que o amor deles tinha começado antes da luz, quando tudo ainda era guiado pela confiança, pela paciência e pelo respeito. Leôncio sorria, certo de que nunca se apaixonou pela forma como ela via o mundo, mas pela forma como sentia. E talvez essa seja a maior lição dessa história. O amor verdadeiro não nasce da aparência nem das facilidades, mas do cuidado diário, da escolha de permanecer e da capacidade de enxergar o outro, mesmo quando nada é simples. Agora me conta, o que você achou da história de Amélia e Leôncio? Você acredita que o amor verdadeiro vai além do que os olhos podem ver? Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias de amor, superação e destinos que se encontram quando menos se espera. Amélia, eu te amo muito. Você é minha única, minha alma. Eu também te amo tanto. Minha Amélia.